pessoal! Estamos dando início a mais uma aula e essa é a nossa aula de número 3, em que vamos falar sobre higiene e manipulação de alimentos. Mas antes de entrarmos no assunto, em caso de dúvidas ou interesse, podem nos contatar através do meu e-mail thalita.dias@academico.ifpb.edu.br ou através do e-mail da outra bolsista, Francielita Bidot, que é francielita.bidot@academico.ifpb.edu.br. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E nessa nossa aula sobre higiene e manipulação, a gente vai tratar de determinados assuntos. Importância da higiene, a contaminação, os diferentes tipos, ou seja, as formas de contaminação, o que a falta de higiene dos alimentos podem causar, DTA, que são as doenças transmitidas por alimentos, e como devem funcionar os transportes desses alimentos. Importância. O cuidado com o tipo de alimento que consumimos está totalmente ligado à higiene do próprio alimento, como também da nossa higiene pessoal. Os alimentos fornecem, além dos nutrientes que precisamos para ter uma boa saúde, eles também auxiliam na manutenção da nossa imunidade, prevenindo contra os micro-organismos patogênicos. São os micro-organismos causadores de doenças, tendo como exemplo vírus, bactérias e fungos. Devemos buscar diariamente alimentos leves e nutritivos e também higienizados de forma correta, pois além disso é importante a gente cuidar da nossa higiene pessoal, do ambiente de trabalho, dos utensílios, como também é muito importante manter o armazenamento correto desses utensílios. Contaminação. A contaminação dos alimentos ocorre quando algum agente contaminante acaba entrando em contato com eles. E por isso devemos ter uma série de cuidados quando vamos começar a manipular os alimentos. Eles podem ter 4 origens distintas. A origem física é quando há a presença de algum tipo de material sólido que venha contaminar o alimento, que podem ser das mais variadas origens, como fios de cabelo, pedrinhas, brincos e parafusos, coisas que possam estar ali perto durante a manipulação com os alimentos. A origem química é quando se tem produtos químicos que não foram destinados para higienização dos alimentos, como desinfetantes, sabonetes em líquido para roupas, amaciantes ou até mesmo inseticida. Origem biológica. São aqueles que têm origem de seres vivos, como fungos, bactérias e vírus. E, por fim, a origem ambiental, que são elementos de seres vivos, como pelos, urina, fezes de insetos, de roedores ou de qualquer animal que possa ter passado ali em um momento que os alimentos não estavam sendo observados. Então, para evitar esses tipos de contaminação, é muito importante a aplicação das práticas em que comentamos desde a primeira aula, pois ao usar os EPIs, podemos evitar a queda de cabelos, pois os cabelos estarão presos dentro da touca. Os riscos de ter cabelo no alimento reduzem drasticamente e, principalmente, fazer uma boa higienização, pois a higienização, com certeza, é a mais importante, porque ao se higienizar, o manipulador evita uma série de contaminações de forma biológica que podemos carregar nas nossas mucosas nasais e bucais e também através das palmas das nossas mãos. E é fundamental a higienização dos utensílios e também das bancadas, pois assim pode ser eliminado qualquer tipo de produtos de limpeza ou também de agentes patológicos que estejam presentes naquelas superfícies. Além de que, ao fazer a higienização, podemos perceber se algum brinco pode ter caído ou ter outros tipos de contaminantes. Podem ser retiradas antes mesmo de começar a manipulação com aquele alimento. E a partir dali, a atenção será total e evitará também o uso de origem ambiental, pois o contato será contínuo e assim diminui os riscos de algum tipo de roedor ou inseto passar, ocasionando contaminações de origem ambiental. Formas de contaminação. A contaminação se dá de diferentes formas, como exemplo, contaminação direta, contaminação indireta e a contaminação cruzada. A contaminação direta, ela se dá quando o manipulador está contaminado e ocorre um contato diretamente com o alimento. E isso ocorre quando acontece uma má higienização das mãos e ocorre também
tosse ou espirros durante a manipulação. A contaminação indireta, ela ocorre através do contato do alimento com o material humano, ou seja, com fezes, urinas, e que muitas vezes é levado por insetos, moscas e baratas, roedores ou através de utensílios que foram mal higienizados. E temos também a contaminação direta. A contaminação direta ela é responsável por 40% das doenças transmitidas por alimentos, a DTA. E de acordo com o Ministério da Saúde, há mais de 250 tipos de DTAs que podem ser transmitidas por alimentos. E essas DTAs, elas ocorrem através da transferência dos micro-organismos patogênicos, já foi falado anteriormente, que são os micro-organismos causadores de doenças. E ela ocorre através de um alimento contaminado para outro alimento que não esteja contaminado. Ou seja, acontece a contaminação cruzada, quando um alimento foi manipulado de forma incorreta ou um alimento está sendo manipulado com o utensílio que está contaminado e ele passa essa contaminação para um alimento que estava ileso, mas esse alimento passa a ser contaminado. O que a falta de higiene nos alimentos podem causar? A falta de higiene nos alimentos acabam trazendo 3 tipos de impasses que podem afetar os seres humanos de formas diferentes, que são as infecções, as intoxicações e as intoxinfecções. A primeira delas são as infecções transmitidas por alimentos, que são aquelas doenças que resultam através da ingestão de alimentos que estejam contaminados com algum tipo de organismo patogênico prejudicial à nossa saúde, que são aqueles que vão nos causar doenças, que nesse caso é infecção, como por exemplo a salmonelose, a hepatite viral tipo A e a toxoplasmose. A segunda é a intoxicação alimentar, que ocorre quando uma pessoa ingere alimento que possui alguma substância tóxica, seja ela de origem química industrial, como por exemplo desinfetantes, ou também aquelas toxinas que são produzidas pelos próprios micro-organismos, como fungos e bactérias. Por exemplo, através do botulismo, as toxinas produzidas por fungos e as intoxicações estafilocóccicas. E por fim, a toxinfecção, causadas por alimentos, que são aquelas doenças que resultam na ingestão de alimentos que apresentam organismos prejudiciais à saúde e que liberam toxinas. Ou seja, é quando há a presença de características das infecções e das intoxicações juntas. Um caso muito conhecido de doença alimentar por toxinfecção é a cólera. DTA, doenças transmitidas por alimentos. As doenças transmitidas por alimentos, elas se variam de acordo com o organismo ou a toxina encontrada naquele alimento, na quantidade de alimentos que é consumido. Uma pessoa ela pode apresentar vômitos, diarreias, dores abdominais, dor de cabeça, febre, alterações nas visões e também olhos inchados. A maioria das DTAs, elas duram alguns dias, mas não deixam sequelas. Mas as pessoas mais suscetíveis a ter as DTAs são crianças, idosos, gestantes e pessoas doentes. Algumas DTAs, elas são mais severas, levando a graves complicações e causando também morte. Por isso, é muito importante utilizar as medidas preventivas de higiene pessoal, dos alimentos, da higiene dos utensílios, higiene de bancadas, o transporte, o armazenamento correto. Ou seja, toda a cadeia produtiva, nos serviços de alimentação e nas atividades de comercialização de alimentos e também nos domicílios, devem visar a melhoria das condições sanitárias dos alimentos. Transporte dos alimentos. Nas outras aulas trabalhamos a importância da higiene pessoal e da higiene dos utensílios. Mas com certeza a higiene dos veículos é fundamental, pois é a última parte até a entrega propriamente dita dos alimentos ao consumidor final e ela precisa ser feita da melhor maneira possível. Então, os veículos que devem entregar devem estar em boas condições de higiene e de conservação e que atendam à necessidade de cada tipo de alimento que eles estão entregando. Aqueles alimentos que precisam só de uma refrigeração acondicionada podem ser levados em veículos que possuem apenas uma câmara refrigeradora, que são aqueles que a temperatura fica entre 4 e 7 graus. E os produtos que têm uma maior necessidade e que precisam ser congelados devem ser transportados em veículos de unidades frigoríficas, em que a temperatura possui uma tolerância até menos 12 graus Celsius. Nunca superior a isso. Para que, assim, as frutas e as hortaliças, que são normalmente os alimentos que possuem uma maior fragilidade, possam chegar de forma íntegra, firmes,
sem traços de descoloração ou manchas, ou até mesmo com a presença de odores estranhos de insetos, larvas e fungos. E isso passará uma maior credibilidade do seu estabelecimento e uma maior confiança do seu consumidor ao consumir os seus produtos. Então, pessoal, essas foram as nossas referências que usamos para preparar essa aula para vocês. Caso vocês queiram ver esse material completo, podem entrar aí no link disponibilizado e qualquer dúvida, pode nos contatar nos e-mails que eu deixei logo no começo do vídeo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Então, pessoal, obrigada pela atenção de todos. Espero que vocês estejam gostando. Esperamos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima.